Desta vez vamos resolver o item número 2, da autoria do professor Carlos Frias. Então temos uma pirâmide quadrangular regular, de base A, B, C, D, o vértice E. Sabemos que A está no eixo das ordenadas, C no eixo das cotas, o plano alfa, que contém a base da pirâmide, é definido por aquela equação, 2y mais z igual a 6, e ali a equação de uma superfície esférica que está centrada no ponto E e tangente ao plano alfa. Queremos definir uma equação vetorial da reta que contém a altura da pirâmide. Ora bem, então vamos, em primeiro lugar, recordar a equação vetorial da reta. Nós vamos escrever P0, um ponto da reta, mais KU, em que U é o vetor diretor da reta. Então, precisamos de um ponto, que neste caso vai ser aqui o ponto E, e precisamos de um vetor diretor. Ora bem, a reta contém a altura da pirâmide, portanto, contém ali o ponto E. Vai conter aqui também o ponto que é o centro da base da pirâmide. E reparemos que, se a esfera tem raio, vou chamar aqui ponto M, se a superfície esférica tem raio ME, a esfera tem ali o ponto de tangência no ponto M, portanto o raio que contém o ponto M, e neste caso o centro, não é, que liga ao centro, E, vai ser perpendicular ao plano da base. Pronto, temos o vetor ME, que é perpendicular. Por outro lado, a equação geral do plano, AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, dá-me as coordenadas de um vetor normal ao plano, que neste caso seria A, B e C. Olhando para aquela equação do plano alfa, 2y mais z igual a 6, eu tenho aqui que um vetor normal ao plano alfa será 0, 2, 1. Portanto, a reta que passa pelo ponto M e que passa pelo ponto E é perpendicular. Temos aqui um vetor normal ao plano, portanto, este vetor normal ao plano pode também ele ser um vetor diretor da reta. Portanto, eu já posso completar aqui P igual a E mais K, e temos aqui um vetor diretor da reta, o vetor normal ao plano alfa. Então fico agora para descobrir o ponto E. E para determinar o ponto E, eu preciso de olhar ali para aquela expressão da superfície esférica e completar o quadrado. Vou reescrevê-la da seguinte forma: x ao quadrado, y ao quadrado, menos 19y, mais, vou deixar aqui um espaço, mais z quadrado, menos 14z, vou deixar outro espaço, mais 237 quartos, é igual a 0, mais aqui duas parcelas que eu vou acrescentar no primeiro membro, portanto também terei que acrescentar no segundo membro da equação. Atendendo aqui aos casos notáveis, no seu desenvolvimento eu terei que ter y ao quadrado menos duas vezes qualquer coisa, vamos pôr aqui um a, y mais a quadrado. Então a vai ter que ser 19 meios, não é? O dobro de 19 meios é 19, então aqui a quadrado vai ser 19 meios ao quadrado. Da mesma forma, eu quero aqui c quadrado menos o dobro de qualquer coisa vezes g mais b quadrado. O dobro de qualquer coisa para dar 14 é 7. Então põe aqui 7 ao quadrado. Acrescentei no primeiro membro, vou acrescentar aqui no segundo membro também. E fico então com x ao quadrado mais y menos 19 meios mais z menos 7 ao quadrado é igual a 19 ao quadrado 361, 2 ao quadrado 4, 49 menos 237 quartos
isto simplificado, vou fazer aqui ao lado, 361 quartos mais 49 vezes 4, 196, menos 237, isto dá 320 quartos, que é 80. Então, vou simplificar aqui e vou pôr aqui 80. Isto dá-me que a superfície esférica tem centro no ponto E, então de coordenadas 0, 19 meios, 7, e tem raio igual a raiz quadrada de 80. 80, 16 vezes 5, portanto 4 raiz quadrada de 5. Não era necessário determinar agora o raio, mas vai ser necessário na linha seguinte e eu fico já aqui com ele simplificado. Então a equação da reta pedida será x, y, z, o nosso ponto genérico. Um ponto da reta, neste caso, o ponto E, 0, 19 meios, 7, mais k, um vetor diretor, que neste caso, 0, 2, 1, com k pertencente a R. Fica assim determinada uma equação vetorial que passa no ponto E, que é perpendicular ao plano da base, e que passa ali no centro do quadrado, que é o ponto de tangência. Ora bem, para responder agora ao 2.2, precisamos determinar o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é dado por 1/3 da área do polígono da base vezes a altura. A altura nós já sabemos, é o raio. Portanto, é perpendicular ao plano da base, vimos na linha anterior. Então, eu posso já escrever aqui 4 raiz quadrada de 5. Fico a precisar de determinar a área da base. Pronto, a base é um quadrado. Para determinar a área do quadrado, eu preciso saber o comprimento do lado. A pertence ao eixo das ordenadas, portanto é do tipo 0, y, 0. E C pertence ao eixo das cotas e é um ponto, então, do tipo 0, 0, Z. Então, se eu chegar aqui, A, 0, y, 0, A pertence a alfa. Então, substituindo na equação do plano alfa, temos 2y mais a cota de A é 0, tem que dar 6. Isto, então, diz-nos que y é igual a 3. Portanto, o ponto A fica com coordenadas 0, 3, 0. Faço o mesmo para o ponto C. Portanto, é do tipo 0, 0, Z. C pertence a alfa. Então, vai ter que satisfazer a condição do plano. 2 vezes 0, a ordenada de C, mais a sua cota. Terá que dar 6. Então, Z é 6. Portanto, as coordenadas de C, 0, 0, 6. Então, neste momento, se olhar aqui para o quadrado A, B, C, D, eu tenho as coordenadas de A, tenho as coordenadas de C, consigo facilmente determinar o comprimento da diagonal. Portanto, o comprimento AC será igual à distância entre o ponto A e o ponto C. E a distância é então dada por raiz quadrada, diferença das abscissas ao quadrado, diferença das ordenadas ao quadrado, diferença das cotas ao quadrado. Pronto. Isto é raiz quadrada de 9 mais 36, raiz quadrada de 45
45, 9 vezes 5, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 5. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que o lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado é igual ao comprimento da diagonal ao quadrado. Então, isto é equivalente a 2L ao quadrado é igual a o comprimento de AC ao quadrado, portanto, raiz quadrada de 45 ao quadrado é 45. Bem, que então que L ao quadrado é 45 meios. Mas L ao quadrado é precisamente a área do quadrado ABCD, que é então 45 meios. Então, tendo agora estes valores, eu posso substituir aqui 1/3, a área da base 45 meios, a altura, o raio da superfície esférica, que já vimos há pouco, 4 raiz quadrada de 5. Então tenho 1/3 de 45 é 15, metade de 4 é 2, 15 vezes 2, 30, raiz quadrada de 5 unidades do volume. No próximo vídeo iremos então ver o item 3.